seja muito bem-vindo então a mais um Jeff Responde, um quadro aqui no meu canal do YouTube onde eu respondo algumas das perguntas que eu recebo lá na minha caixinha de perguntas no meu Instagram. Então se você ainda não me segue, @JeffersonSandrin, corre lá, me segue no Instagram e aproveita também para mandar as suas dúvidas na minha caixinha de perguntas que eu abro quase todos os dias. A primeira pergunta de hoje então é do Arc28Tech e ele diz o seguinte: como configurar a minha faixa de vista? Se você começou a usar o Revit agora há pouco ou já usa ele, ainda não sabe o que é uma faixa de vista, a faixa de vista é a maneira como você corta a sua planta, o seu corte e visualiza ali o desenho a partir dessa configuração. Na faixa de vista você pode alterar algumas opções, como a altura que você está cortando, a faixa de baixo e a faixa de cima. Mas para isso não ficar confuso, eu vou te mostrar dentro do Revit como que você acessa a faixa de vista e como que você altera ela também, para você não ter mais dúvida quando você for alterar. Então aqui dentro do Revit eu vou te mostrar onde fica a faixa de vista. A faixa de vista ela fica aqui, ó, nas opções da vista, tá? Então você tem que clicar em qualquer lugar aqui da vista. Veja que eu não estou dentro de uma folha nem nada do tipo. E você vai rodar aqui para baixo, você vai encontrar a faixa de vista. Você vai clicar ali, ó, em editar. Quando você clica em editar, ele abre esse quadro aqui para você. E aqui tem uma opção de mostrar. Então você vai clicar em mostrar para ver aqui, ó, o que são os elementos que o Revit está te mostrando aqui. É como se fosse uma colinha daquilo que a gente vai alterar. Então, o primeiro passo é o plano de corte aqui que ele está mostrando para a gente. Está cortado aqui o texto, ó, mas é plano de corte. O plano de corte é a altura que a gente está cortando aquela planta. É a altura que eu estou vendo, as minhas janelas sendo cortadas, as minhas portas, a minha escada. Então, tudo isso está relacionado ao meu plano de corte. Pela NBR, você pode usar 1,20 ou 1,5. Então, aqui eu vou colocar 1,5 e vou aplicar. Quando eu fizer isso, você vai ver que algumas coisas vão mudar aqui na planta, como, por exemplo, a posição do corte da minha escada. Então, ele mudou porque eu subi a altura que eu estou cortando ali. Então, aqui na faixa de vista, abrindo aqui mais uma vez para você ver, o plano de corte é essa altura, o topo é até onde a minha planta vai visualizar aqueles elementos acima. Então, eu sempre coloco 2,30, que é para visualizar a porta como um todo, né? A porta tem 2,10, eu coloco 2,30 ali para poder visualizar. Se a porta tivesse 2,30, 2,5, eu sempre vou jogando ali as alturas acima disso. O nível inferior é a visualização que eu vejo ali da planta. Isso funciona muito bem para quando você trabalha em pavimentos superiores, em edificações com mais de um pavimento, em um sobrado, enfim, você pode alterar aqui se você quer ver os elementos que estão abaixo ali daquele seu nível. Então eu deixo sempre o nível associado, que é aqueles elementos que eu quero ver ali. E aí a profundidade da vista, aqui sim, na profundidade da vista, eu deixo ela ilimitada. Por que eu faço isso? Porque quando eu quero selecionar um elemento que está abaixo, eu quero ver um elemento que está deslocado abaixo ali do térreo, eu consigo visualizar ele. Então é por isso que a gente faz isso daqui, a gente deixa a profundidade da vista como ilimitada. Depois de fazer essas alterações, é só você aplicar e dar um OK. Pronto, já vai estar tudo certinho aqui, ó, na sua planta baixa, e a partir desse momento você tem toda a capacidade para alterar a sua faixa de vista, dependendo do pavimento que você tá e da visualização que você quer ter em planta. A segunda pergunta de hoje é da Duda Cavalcante e ela pergunta o seguinte: tem como plotar todas as pranchas de vez, mesmo que sejam de tamanhos diferentes? E a Duda está perguntando isso daqui porque o que acontece? Toda vez que você está criando um projeto dentro do Revit, você pode criar diversas folhas ali dentro e montar diversas pranchas. Mas, por padrão, quando você entra dentro do Revit e vai plotar o seu projeto, você tem que fazer folha a folha. Eu estou dizendo tamanho a tamanho. Então, por exemplo, você vai ter que selecionar todas as suas folhas A1, todas as folhas A0, todas as folhas A2 e ir plotando assim como se fossem em pacotes. Mas existe um plugin sim que te ajuda a plotar todas as folhas e ele já reconhece todos os tamanhos sozinho. Isso te economiza muito tempo, porque você não precisa ficar dividindo. É só você dar um clique e pronto, ele vai começar a plotar diretamente para você. E eu vou te mostrar qual que é esse
esse plugin agora. Mas antes de eu te mostrar, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal e também deixa o seu joinha nesse vídeo. Se você também tiver qualquer dúvida ou quiser deixar um comentário, o campo dos comentários está sempre aberto aqui para que você consiga se comunicar comigo ou até mesmo através do Instagram. E agora sim, nós vamos ver qual é esse plugin que te ajuda então a plotar com apenas alguns cliques. Aqui dentro do Revit, você vai ter que instalar o plugin que é o Roots, tá? Chama Roots One, e quando você instalar ele, ele vai instalar o ProSheets. Não precisa instalar todos os plugins, somente o ProSheets já resolve. Você vai clicar em ProSheets, ele vai abrir essa tela aqui do Roots, tá vendo? Então olha que legal, quando ele abre essa tela, no seu projeto ele já reconhece todos os tamanhos das folhas que a gente tem. Então eu tenho uma A0, uma A1, uma A0, duas A1, 2A3, tenho também uma A2 e 3A3. Eu tenho um monte de formatos aqui de folhas dentro desse meu projeto. E aí vamos supor que eu quero plotar todas elas de uma vez só e não quero ficar dividindo. O que você vai fazer? Selecionar todas as folhas. Depois que você selecionou, é só vir aqui, ó, clicar em Next, colocar as configurações que tem dentro de Roots, e são as mesmas configurações que a gente deixa pronto dentro do template, então aqui já está prontinho do jeito que eu faço, e aí você vai clicar em Next novamente. Aqui, você vai escolher a pasta que você quer colocar, e clicando em Create, ele vai criar todos os PDFs diretamente aqui para você. Então ele faz isso de forma automatizada e é muito rápido. Então com esse plugin você economiza tempo, aumenta a sua produtividade e para de ter dor de cabeça com diferentes tamanhos de folhas. Então sim, Duda, tem como selecionar todas ali, colocar de uma vez só e economizar um tempão com esse plugin. Espero que você baixe ele aí e que você não tenha mais dúvidas na hora de plotar. E a terceira pergunta de hoje é do Lucas Torrizar, que ele pergunta o seguinte: dicas de fazer planta de situação no Revit. Então, como fazer uma planta de situação dentro do Revit? A minha dica e a maior dica que eu tenho para você é: não use a modelagem em 3D, porque você vai perder tempo ajustando tudo ali, sendo que para criar uma planta de situação você pode usar uma ferramenta que tem dentro do Revit, que é um estilo de visualização que você somente cria elementos em 2D, igual a gente fazia no AutoCAD. Sim, eu estou falando das vistas de desenho, não das legendas. Então, através das vistas de desenho, você pode criar a sua representação de uma planta de situação sem ficar perdendo horas de trabalho. E eu vou te mostrar como é que faz isso dentro do Revit para que você também consiga fazer aí na sua casa. Então o primeiro passo é você vir aqui em vista. Clicando em vista, você vai vir aqui em vistas de planta e não vai clicar na vista de planta, você vai clicar em vistas de desenho, do lado das vistas de planta, que é essa folha aqui, ó, como se fosse com uma reguinha ali na frente. Você vai clicar e ele vai perguntar para você qual o nome que você quer dar. Então você pode já colocar como planta situação aqui para colocar. A escala, você já vai definir uma escala para colocar, se vai ser não para 200, 500 ou uma escala personalizada, e aí você pode colocar aqui a escala que você quiser e você vai dar um OK. Quando você der um OK, você tem uma planta livre aqui, ó, toda branca, para desenhar aquela sua planta de situação. Eu já tenho uma aqui nesse projeto e eu vou te mostrar como é que fica. Então você vai vir aqui, ó, quando você cria, tem as plantas vistas de desenho aqui, e eu tenho a minha planta de situação. Veja aqui que a planta de situação é muito parecida com aquela que a gente faz no CAD, porém aqui eu usei as linhas, as achuras e os textos que tem dentro do Revit para criar uma planta de situação. E o mais legal, quando a gente cria tudo isso daqui, todos os elementos criados também têm informações, e essa minha planta de situação, ela fica na escala que eu escolhi, que é na 1 para 500. Então, se, por exemplo, eu viesse aqui na minha prancha número 1 do meu projeto, eu tenho a minha planta de situação colocada, como se fosse um desenho. Então, é assim que eu faço e é assim que eu recomendo que você também faça. Use os elementos que tem dentro do Revit para criar essas visualizações. Sim, a planta de situação pode ser feita usando a modelagem 3D, mas isso vai te roubar muito tempo. Você vai ter que esconder muitos elementos. E se você decidir fazer isso
com elementos 2D. Assim como eu te mostrei nesse vídeo, você vai economizar muitas horas de trabalho e também não vai deixar cair a sua produtividade dentro do Revit. Então use cada elemento do jeito correto para criar cada uma das plantas. E esse foi o Jeff Responde dessa semana. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já clica nesse joinha para me ajudar aqui no YouTube a compartilhar esse vídeo. Toda vez que você clica no joinha, ele é compartilhado dentro da plataforma. Me segue lá no Instagram também, @JeffersonSandrin, para poder mandar as suas dúvidas na caixinha de perguntas. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que rola todas as semanas aqui. Espero te ver no próximo Jeff Responde e também nas aulas ao vivo que eu faço aqui no meu canal. Tchau, tchau e até a próxima!